Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Olha, hoje nós já debatemos tanto a questão do trânsito, da mobilidade, né, Adalberto e Patrícia? Falamos sobre essa ação educativa da Prefeitura de Vitória, que quer fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de conscientização ao compartilhar a calçada com uma bike elétrica e um patinete. A recomendação é de que eles não ultrapassem os 6 quilômetros, né? É uma ação recomendatória, né? Isso. E a gente estava debatendo justamente esses desafios que existem no trânsito, né, Fernanda? Porque não existe uma punição prevista. Então a gente está discutindo aqui, todos os atores envolvidos no trânsito precisam ter essa colaboração. Isso. E aí surgiu uma demanda, que é de um dos nossos ouvintes, né? Se existe punição, por exemplo, para quem estaciona em vagas que são exclusivas, que são destinadas, por exemplo, aos idosos, aos PCDs, às grávidas. Autistas. E em ambientes privados. Como é que isso funciona também? Shopping né? center, Shopping supermercado. center. Farmácias. Essa é a pergunta que a gente vai fazer agora à nossa querida Ana Carolina Cavalcante, ela é inspetora da Polícia Rodoviária Federal, parceira nossa das terças-feiras aqui no Direção Segura, não é isso? Ana, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É o Esse desafio da mobilidade, né? As pessoas querem chegar rápido, querem estacionar onde elas encontram a melhor vaga. Exatamente. E esquecem de exercer a cidadania, né? Que é o ponto principal. Eu já falei diversas vezes no programa que a preocupação do motorista não deveria ser levar uma multa, né? A infração de trânsito. E sim dirigir pensando em si, mas também no outro, né? Esse é um tema, Fernanda, que ele gera muitas dúvidas. Muitas pessoas pensam que se a vaga está vazia ou se ela for utilizada por poucos minutos, não há nenhum problema. Mas essas vagas, elas existem para garantir a acessibilidade, a mobilidade e o respeito às pessoas que realmente precisam delas, né? É verdade. Hoje, o que são vagas exclusivas? Então, atualmente é um ponto importante falar que as vagas regulamentadas nacionalmente pelo Código de Trânsito Brasileiro e também pelo CONTRAN são as vagas destinadas às pessoas idosas e às pessoas com deficiências, que são PCDs, né, com comprometimento da mobilidade, nesses dois casos, mediante credencial. Isso. As vagas para gestantes, para pessoas com transtorno do espectro autista, dependem, em regra, da legislação estadual ou municipal. Ela não é ela não é regulamentada ainda, né, pelo Congresso Nacional, nacionalmente, e não consta no Código de Trânsito Brasileiro ainda a aplicação desta multa, por exemplo, se a pessoa descumprir. Porém, os estados e os municípios podem sim regulamentar, principalmente em ambientes privados. Então, as vagas de gestantes e pessoas com transtorno do espectro autista, elas dependem, em regra, sim, de uma legislação estadual ou municipal ou de normas internas de estabelecimentos privados, pois não existe ainda uma regra nacional única equiparada para esses dois setores, né? Vamos dizer assim. Mas aí a competência do município é de poder multar também ou não? Então, ele pode sim multar, mas ele vai enquadrar as pessoas que descumprirem, estacionarem nessas vagas, como a pessoa estacionando em vaga para PCDs. Entendido. Eles encaixam nesse quesito, não existe um separado para gestante e nem para autistas ainda. Entendido. E, Carol, falando um pouquinho, né, desses desafios, assim, tanto para quem está no ambiente público quanto no ambiente privado, é passível de multa? Parou numa vaga que é de idoso, não tem a credencial lá ou para o PCD, ele pode ser punido? Então, Fernanda, primeiramente, pessoas idosas, todo mundo já sabe que é 60 anos ou mais, né? E as pessoas com deficiência, que têm problemas de mobilidade, elas precisam e têm direito a uma credencial de estacionamento. Estabelecimentos privados, eles por si só não podem aplicar multa para os motoristas, né, proprietários de veículos dentro dessa localidade. No entanto, órgãos de trânsito podem sim multar em veículos em áreas privadas de uso coletivo, por exemplo, shopping, mercados. Surge dúvida se eu posso
pode multar lá dentro do meu condomínio, a pessoa que estacionou numa vaga? Não pode, tem que ser de uso coletivo, estabelecimento privado de uso coletivo e não residencial. Apenas em infrações específicas de uso e estacionamento irregular de vagas exclusivas para idosos ou deficientes. Então, se houver um acordo, um convênio, ou se o próprio estabelecimento, por exemplo, um shopping, acionar a polícia, os órgãos, né, fiscalizadores de trânsito, para verificar se há uma infração ali, nesse caso, sim, pode ser emitida essa multa. Somente nesse caso de estacionamento irregular. Mas o shopping não é uso coletivo, não? O shopping é de uso coletivo, sim. O condomínio residencial que eu falei, porque é um ambiente privado, mas é residencial, né? Shopping pode, sim. Mercado pode. Todos esses estacionamentos de uso coletivo, eles podem, sim, ser fiscalizados pelos órgãos de trânsito, desde que os policiais, né, os órgãos sejam acionados. Entendido. E aí, por exemplo, como é que eu faço? Eu aciono a guarda? Eu aciono a polícia de trânsito? Então, quem aciona geralmente é a pessoa que administra a vaga. Nesses shoppings existem, né, os seguranças, as pessoas que administram as vagas. Então, elas é que devem acionar. Se uma pessoa, um cidadão, quiser acionar, a polícia também vai lá verificar. Mas geralmente funciona sobre a administração daquele estacionamento. E isso é multa gravíssima. A multa por estacionar indevidamente numa vaga de idoso, numa vaga de PCD, é gravíssima, é uma infração grave, gravíssima, de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação. Caramba! As pessoas têm que ter consciência disso, né? Porque o que eu vejo de... Tem ouvinte, Adalberto? Tem muitos ouvintes, Fernando, participando aqui com a gente. O que eu vejo de gente com a cara de pau parando numa vaga que é de idoso, de PCD e dizendo, vou ali rapidinho, já volto, sabe? É o que eu falei sobre exercer a cidadania. Essas vagas, inclusive destinadas aos idosos, aos PCDs, não basta somente pertencer ao grupo. Tem gente que, eu já tenho 60 anos, eu vou estacionar. Não basta, é necessário possuir a credencial de estacionamento, física ou digital, emitida pelo órgão competente. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, o Detran emite essa credencial. E é importante lembrar, Fernanda, que a credencial, ela pertence ao beneficiário e não ao veículo. Então, o que isso significa? Qualquer veículo pode ser utilizado, desde que o beneficiário esteja nesse veículo, como passageiro ou como motorista. E aí você movimenta a credencial para o veículo que ele estiver? Exatamente, porque a credencial ela pertence à pessoa e não ao veículo. O beneficiário ele pode estar dirigindo ou pode apenas estar sendo transportado, que não tem problema. Ela não pode ser utilizada quando o beneficiário não estiver presente. No caso de uma fiscalização, o policial, o agente de trânsito, vai solicitar o documento da pessoa, da credencial, vai verificar se ela realmente está ali e vai verificar a credencial. Entendido. Carol, eu ainda fiquei na dúvida. Vamos lá. Se eu estou num ambiente que é público, né, aberto, por exemplo, eu estou no meio da rua, a calçada, a vaga melhor posicionada geralmente é do idoso ou do PCD, né? Aquele que está mais próximo, inclusive, das rampas de acesso, as calçadas e tudo mais, correto? Correto. Ali, então, se eu for flagrada sem a credencial, não basta você ser idoso ou PCD, você tem que ter a credencial, não é isso? Exatamente. Nesses ambientes abertos, públicos, estacionamentos de rua, a polícia fiscaliza, as guardas de trânsito já fiscalizam, acontece normalmente. Tá. A exceção é estabelecimento privado. O que são os estabelecimentos privados? Shoppings, supermercados, hospitais, estacionamento de hospitais. Nesse, sim, o próprio estabelecimento ele não pode aplicar uma multa. Ele vai ter que acionar o órgão de trânsito ou fazer um acordo, um convênio. Eles podem, de antemão, já fazer um acordo, um convênio, mas eles também podem acionar e aí sim os órgãos vão poder fiscalizar lá dentro apenas nessas infrações específicas de uso irregular de vagas de estacionamento.
Vamos falar dos nossos ouvintes aí? Vamos lá, Ana. Dúvida do nosso ouvinte Bruno. Você já iniciou a explicação, mas acho que vale a gente reforçar. Bom dia. No caso do meu pai, ele tem 78 anos, mas ele, Ana, não tem esse cartão de estacionamento, essa credencial para idoso. Ele toma uma multa se ele parar nessa vaga específica pelo fato de estar sem a credencial? Então, como eu falei anteriormente, ele sim levaria uma multa. É uma infração de trânsito, porque não basta apenas ser idoso ou PCD. Ele não basta apenas ele pertencer ao grupo, e sim possuir a credencial de estacionamento. Nesses dois casos, inclusive, é obrigatório possuir essa credencial, porque já consta no Código de Trânsito Brasileiro. Existe uma regulamentação pelo CONTRAN e pelo Código de Trânsito. Então, nesses dois casos, é obrigatório sim ter a credencial. Já as vagas destinadas a pessoas autistas ou gestantes, aí não é obrigado, ainda não foi regulamentado. Cada estado, cada município faz a sua regulamentação. Mas geralmente não existe uma credencial específica para esses dois casos. Se eu puder dar uma dica para os nossos ouvintes que estão sem essa credencial, lá pelo Carteira Digital de Trânsito você consegue liberar você emite, né, os documentos, anexa os documentos e você recebe depois a sua certificação, né, de que você tem direito ao uso de vaga. E no Gov também dá para fazer. E uma outra curiosidade, Fernanda, é que no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, a legislação brasileira ela reconhece o autista como pessoa com deficiência. Isso então, caso ele vá em algum estabelecimento ou mesmo na rua e não tenha aquela vaga destinada especificamente para autistas, ele pode sim utilizar a vaga de PCD desde que tenha credencial. É isso. Vamos continuar aí nas perguntas. A Adalberto está com eles aqui. Vamos lá. Nosso Gledson aqui. Ana, ele pergunta. Um morador de Vila Velha, por exemplo, está com a credencial do município. Ele pode ocupar uma vaga de idoso em qualquer outra cidade ou tem que ser do município específico dele? Ele pode, sim, estacionar em qualquer outra cidade, porque apesar do município fiscalizar e regulamentar, essa credencial ela recebe um aval do DETRAN, que é um órgão estadual de trânsito. Então, se ele tiver a credencial, ele pode estacionar em qualquer município. Isso aí. Tem mais uma observação aqui, Ana, do nosso ouvinte Edevaldo. Vamos ouvir. Bom dia, CBN. Tudo bem? Edevaldo Lima aqui, juntamente com a minha sogra. É interessante a questão da vaga, porque sempre eu vou no shopping, sempre vejo aí carro estacionado no lugar de autista, porque eu sou autista, e sem credencial, sem nada. Entendeu? Aí eu vou, converso com segurança do shopping e fala que não pode fazer nada. Entendeu? Qual a orientação que a gente pode dar para esse tipo de situação, Ana? Então, como eu falei anteriormente, é importante esclarecer essa dúvida, não existe hoje uma regra nacional que obrigue todos os estacionamentos a manter as vagas exclusivas para gestante ou para autistas. Se a vaga tiver escrito TEA, né, que é transtorno do espectro autista, tiver aquele desenho que é como se fosse um quebra-cabeça, essa vaga não precisa de credencial. Ele só vai utilizar a credencial se ele for utilizar a vaga PCD. Nesse caso, ele vai precisar. Mas tanto gestantes como a vaga de gestantes, como a vaga para autistas, não é necessário ter credencial. Tem um ouvinte, inclusive, mandando uma foto aqui de uma vaga exclusiva para idoso, se eu não me engano é para idoso, não dá para ver aqui, mas que, enfim, né, é um carro que não tem nenhuma qualificação. É por isso, porque quando a fiscalização passa, Carol, não dá para você saber se você, de fato, né, ali o condutor ou o acompanhante, ele é um idoso ou um PCD. Por isso que há necessidade de você colocar, inclusive, no painel do veículo, a credencial para facilitar a fiscalização. Exatamente. E por isso que ela serve para o portador. Porque se o veículo estiver, por exemplo, no nome de uma pessoa que não seja idoso, mas o filho está transportando o pai para levar numa consulta. Uhum. Então, por isso que é necessário o idoso, né, ou a pessoa que tem PCD, portar essa credencial. E uma outra curiosidade que as pessoas têm, né, parar só por 2 minutinhos
Eu vou só parar, eu tô vendo que não tem ninguém ali, tem um monte de vaga vazia, eu posso parar ali 2 minutinhos? Não pode. É o que a gente falou anteriormente sobre exercer a cidadania. A legislação ela não prevê exceção para uma parada rápida ou para nenhum tipo de parada. Então, quem realmente necessita dessa vaga, Fernanda, ela pode chegar justamente naquele minutinho que a pessoa parou ali ou quer parar e não encontrar o espaço que é destinado a ele. O ouvinte que você havia falado, Fernando, que mandou a foto pra gente, é o nosso ouvinte Renato. Vou exibir o áudio dele. Bom dia, CBN, aqui Renato Vaz. E com relação a autista, ele tem que ter a credencial de autista? Porque tem muita gente estacionando na prioridade que tem a placa de autista e de mais de 60. A credencial de Eu não PCD. vejo a pessoa com a credencial de autista. Algumas prefeituras têm esse cadastro, Carol, mas de um modo geral é a credencial de PCD, não é isso? Exatamente. Uhum. Alguns municípios, prefeituras regulamentam isso dentro do próprio município, mas quem é autista, ele pode sim ocupar a vaga de PCD. Nesse caso, ele tem que ter credencial. Se ele estiver utilizando a vaga de autista, não precisa de credencial. Porém, ele pode sofrer, a mãe, a família, né, sofrer a fiscalização, solicitar o documento do veículo, a carteirinha, algum laudo, alguma coisa que comprove. Entendido. Ó, tem uma sugestão aqui de um ouvinte que eu acho que vale um novo quadro, Carol, parar na porta da garagem. Ele está falando que a casa dele fica muito próxima à unidade de saúde e por inúmeras vezes ele quer sair de casa, tem um veículo parado, que foi ele dá um pulinho na unidade de saúde e já volta. Parar na porta de garagem também é um grande problema, não é mesmo? Exatamente, Fernanda. E nesses casos, não é um ambiente privado, é um ambiente público, onde ele está no direito de acionar órgãos de fiscalização de trânsito, seja Polícia Militar, Guarda Municipal, e solicitar que eles vão lá fazer a fiscalização desse veículo, pois a pessoa que está parando na garagem está estacionando irregularmente. É isso. Ô, Carol, obrigada, viu, pelo esclarecimento, por ajudar os nossos ouvintes. E ó, na próxima terça, vamos falar então de vaga de garagem? Vamos falar. É importante lembrar, Fernanda, que essas vagas, elas não representam privilégio. Elas existem para garantir a acessibilidade, a inclusão e a igualdade de oportunidade para todos. Então, o respeito para essas vagas demonstra educação, empatia e contribui para um trânsito mais humano. Muitas vezes, a maior fiscalização começa pela consciência de cada motorista. É isso. É isso aí. Obrigada, até terça que vem, hein? Por nada, até semana que vem, Fernanda.